Nessa aula iremos tratar do contrato preliminar. O contrato preliminar, ele está regulamentado no Código Civil, dos artigos 462 até o artigo 466. Como o próprio nome já fala, contrato preliminar é um contrato que antecede o definitivo. Ele também é conhecido como promessa de contratar ou contrato de promessa. Nesse caso, veja bem, quando eu falo em contrato preliminar, ele é um contrato autônomo, apesar de ser um contrato que antecede o contrato definitivo. Por alguma razão, não foi possível fazer esse último, que seria o definitivo, e que é permitido às partes, por força desses artigos 462 até o 466, estarem regulamentando sua relação aí por meio de um contrato preliminar. Bom, como um contrato autônomo, ele é regido pelo artigo 104 do Código Civil. Eu tenho que observar os elementos de capacidade, né? Ou seja, ele tem os mesmos requisitos de um contrato, né? Como um contrato definitivo. Aliás, ele é um contrato, repetindo, ele é autônomo, só que ele é chamado de contrato preliminar. Então, ele requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prevista e não proibida em lei. Bom, então já vamos fazer um recorte de questão da forma nesse contrato. O artigo 462, ele vai dizer que o contrato preliminar, ele não é obrigado a seguir a mesma forma do contrato definitivo. Então, eu posso usar um instrumento particular para fazer o contrato preliminar, sendo que naquele objeto, quando for se tornar regulamentado no contrato definitivo, deveria ter uma forma, por exemplo, por meio de um registro, que é o que acontece nos imóveis, que logo mais eu vou dar um exemplo aqui para a gente poder fechar essa ideia. Bom, como é um contrato, eu tenho as fases normais da contratação, que é a proposta, lembrando que a proposta vincula o proponente, e com a aceitação, eu tenho aí o que eu chamo, a princípio, de um contrato perfeito acabado, né? Então, eu tenho a proposta e tenho a aceitação. Então, eu tenho um contrato. Repetindo, deixando isso bem claro, porque o contrato preliminar não se confunde com a fase de negociação, chamada de pontuação. Aqui já tem um contrato perfeito e acabado, só que ele é reconhecido como preliminar. Bom, qual é o objetivo do contrato preliminar? Levar ao contrato definitivo. Se a lei permite e faz essa previsão do contrato preliminar, eu tenho a seguinte hermenêutica. O contrato preliminar obriga as partes ao contrato definitivo. Então, se uma das partes se recusar a entregar o contrato definitivo, a outra parte tem direito de executar esse contrato preliminar e exigir aí o seu cumprimento. Por exemplo, por meio de uma obrigação de fazer se ele não for registrado. Então, lembrando que quando eu falo em contratos, eu tenho uma relação interpartes. Até me reportei o artigo 104 do Código Civil. Contrato é uma relação negocial que envolve partes, credor e devedor. Ele não envolve o objeto. O direito da pessoa buscar o objeto onde e com quem tiver não é interpartes, ele é erga omnes e ele decorre do direito real. É o vínculo não mais de uma pessoa com outra. No direito real eu tenho um vínculo da pessoa com a res, com a coisa. O direito de eu buscar o meu carro que meu primo pegou emprestado, nunca mais devolveu, onde e com quem esse carro estiver, é um direito real. É o meu direito, Priscila, a relação da pessoa com o objeto, erga omnes. Agora, quando eu falo em contrato preliminar regulamentado nesses artigos 462 até o 466, eu estou falando de uma relação contratual interpartes, vínculo entre credor e devedor ou contratante e contratado. Deixando isso bem claro, por quê? Nós temos uma situação, que é o exemplo que eu vou dar agora, de contrato preliminar, nas compras e vendas de imóvel, né? Ou compromisso de compra e venda de um imóvel. Por exemplo,
Quando eu vou comprar um imóvel na planta, que é os casos aí da incorporação imobiliária, me é apresentado uma maquete, um apartamento, por exemplo, gostei daquilo e começo a pagar por mês aquele apartamento até ele estar pronto. Vamos imaginar que esse contrato é daqui 3 anos. Bom, então, como eu não tenho um apartamento ainda pronto, eu não tenho como comprar esse apartamento. Por quê? Eu me torno dona, a compra e venda é um contrato em que as partes se tornam donos da coisa com a simples aceitação desse contrato. Então, compra e venda é um contrato consensual. Ele se torna perfeito e acabado com a proposta e com a aceitação. Bom, então, se eu vou numa loja comprar uma geladeira, se eu vou pagar só a partir de agosto, não interessa. Se eu fui na loja, comprei uma geladeira, a geladeira já é minha. Houve aceitação, ela é minha. A questão de pagamento é no plano da eficácia. Bom, tendo recortado isso aqui, nós temos os elementos aí da tradição, que é da eficácia, da entrega da coisa, no exemplo da compra e venda. Então, veja bem, como é que eu torno dona de uma coisa móvel? Com a simples tradição. Eu comprei uma caneta na papelaria, me entregou a caneta, eu sou dona. Como que eu me torno dona de uma coisa imóvel? Ela tem que ser registrada no meu nome. A escritura não é suficiente, tem que ter o registro no nome da pessoa, certo? Senão eu não sou dona do imóvel. Então veja bem, como é que eu vou comprar alguma coisa que ainda não existe se eu estou comprando na planta? Então, em razão dessa circunstância, é feito o compromisso de compra e venda, ou promessa de compra e venda, que nada mais é do que esse caso de contrato preliminar. Ele é um contrato autônomo, perfeito, acabado. Alguém me propôs ali um imóvel na planta, eu aceitei e começo a pagar as parcelas. Aí, quando eu quito a última parcela desse apartamento que foi entregue, tá tudo beleza, eu quero agora registrar o apartamento no meu nome, ou seja, eu quero o contrato definitivo, porque eu ainda não sou dona dele. Eu só tenho um compromisso de compra e venda. Para eu ser dona, esse apartamento tem que ser registrado no meu nome. E pode acontecer, por exemplo, da construtora, por algum motivo, não querer me entregar esse documento. Bom, o que a lei me garante? Como eu tenho um contrato preliminar, ele é perfeito e acabado. Se ele não foi registrado, ele nem é obrigado a ser registrado, esse contrato preliminar no cartório ou escriturado na matrícula do imóvel. Se ele não estiver escriturado na matrícula, mesmo assim eu tenho uma ação, que é a ação de obrigação de fazer. Porque qual é a natureza jurídica desse contrato? Obrigar a quem descumprir a ter o contrato definitivo. Então, é um direito meu. Eu tenho um contrato definitivo. O que está acontecendo é que eu vou ter que acionar o judiciário para fazer valer esse meu direito. Bom, nós temos aí uma questão, eu já me adiantei aqui, se essa promessa de compra e venda, por exemplo, da compra e venda, se ela é registrada ou averbada na matrícula do imóvel ou não. O efeito jurídico aí, vocês vão estar estudando mais profundamente em direito das coisas, vai ser objeto de direito das coisas. Mas já me adiantando, a grosso modo, se esse documento não está registrado, eu tenho essa ação específica de obrigação de fazer. Mas se eu tenho esse documento averbado na matrícula do imóvel, eu tenho a possibilidade de ter uma ação mais específica, mais célere, que é conhecida como adjudicação compulsória. Em um ou em outro caso, o que nos interessa é que o contrato preliminar ele é um contrato autônomo cujo objetivo é levar e obrigar as partes, principalmente a quem não quer, a ter direito ao contrato definitivo, certo?